Olá, nesse vídeo nós damos continuidade à nossa discussão sobre o conceito de integral definida. Bem, até agora eu não dei nenhum exemplo de uma função integrável no intervalo AB, onde o limite das somas de Riemann dessa função, quando a norma das partições vai para zero, converge. Bem, o seguinte teorema nos dá uma gama enorme de exemplos de funções integráveis. Na verdade, praticamente, provavelmente todas as funções que você já viu num curso de cálculo até agora são integráveis. O teorema é o seguinte: seja f uma função definida no intervalo AB, com valores em R, contínua em todos os pontos do intervalo AB. Então, contínua em AB. Então, f é integrável no intervalo AB. Se uma função é contínua no intervalo fechado AB, ela é integrável nesse mesmo intervalo, ok? Então, funções como seno, cosseno, exponencial são integráveis em qualquer intervalo fechado e limitado AB. Bem, o que isso significa, né? Isso significa que o seguinte limite existe, né? Então, lembre-se que f é integrável se o limite dado por limite, quando a norma da partição vai para zero, das somas de Riemann, esse limite aqui existe. E por definição, esse limite, o número tal que as somas de Riemann se aproximam desse número quando a norma vai para zero, isso é exatamente por definição, esse limite é exatamente por definição a integral definida da função f no intervalo que vai de A até B. Ok? Muito bem. Isso nos permite calcular essa integral. Como é que a gente faz isso? O método é o seguinte: como é que efetivamente você pode calcular a integral utilizando a definição da integral? E deixa eu enfatizar que daqui a pouquinho a gente vai ver um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que vai simplificar bastante o cálculo de integrais de vários tipos de funções, certo? A gente não precisa calcular a integral definida pela definição, como eu vou fazer nesse vídeo. O primeiro passo é encontre uma sequência de partições do intervalo AB. Então, é uma sequência de partições P0, P1, P2 e assim por diante, tal que a norma dessas partições, quando n vai para mais infinito, a norma está indo para zero, ok? Mas não é qualquer sequência de partição e de modo que seja fácil calcular
o limite das somas de Riemann. Limite das somas de Riemann associadas a essa partição. E aqui eu vou trocar o limite sobre todas as partições apenas pelo limite nessa sequência especial de partições. Tem uma infinidade de possíveis partições de um intervalo AB, mas para calcular a integral basta escolher uma sequência de partições onde a norma está indo para zero e calcular esse limite para essa sequência específica de partições, ok? Note que aqui eu tenho que fazer escolhas também dos TIs para cada uma dessas partições. Então, eu tenho que escolher esses TIs de maneira conveniente, de tal forma que seja fácil calcular essas somas de Riemann. Então, deixa eu exemplificar esse método com uma função bem simples. Vamos calcular a integral de 0 até b da função x dx. Então, a gente está considerando a função aqui f de x igual a x. É uma função bem simples, não é? Então, o gráfico da função f de x é simplesmente a diagonal, y igual a x. Ok? Então, a gente está interessado na integral dessa função de 0 até b. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma partição bem especial, que é a partição Pn, que divide o intervalo de 0 até b em n subintervalos de mesmo comprimento. Por exemplo, digamos que n, na minha ilustração aqui, n seja igual a 5. Então, eu vou dividir o intervalo que vai de 0 até b em 5 intervalos de mesmo comprimento. Bem, se todos têm o mesmo comprimento, qual é o comprimento de cada um desses intervalos? Bem, eu peguei o intervalo que vai de 0 até b, que tem comprimento b, e vou dividir em 5 intervalos iguais. Portanto, cada um deles vai ter comprimento b sobre 5. Ok? Então, quem é esse primeiro intervalo? Quem é o x0? x0 é 0. Quem é o x1? x1 é simplesmente 0 mais o comprimento desse intervalo, que é b sobre 5. Portanto, x1 é b sobre 5. Quem é x2? x2 é b sobre 5 mais b sobre 5. Então, x2 é 2 vezes b sobre 5. Quem é x3? x3 é 3 vezes b sobre 5. x4 é 4b sobre 5. x5 é b, que obviamente é a mesma coisa que 5 vezes b sobre 5. Ok? Então, P5 é formado pelos intervalos, pelos pontos 0, b sobre 5, 2 vezes b sobre 5, 3 vezes b sobre 5, 4 vezes b sobre 5 e b. Em geral, a partição Pn tem
n mais 1 elementos, x0, x1 e assim por diante, até xn, onde quem é xi? Xi é simplesmente i vezes b sobre n. Então, eu dividi o intervalo de 0 até b em n intervalos do mesmo comprimento, portanto, cada um deles tem que ter comprimento b sobre n, ok? Então, note que xi mais 1 menos xi é sempre igual a b sobre n. O comprimento de todos os intervalos é b sobre n, ok? E qual vai ser a escolha dos TIs? Bem, eu sempre vou escolher, em cada um dos intervalinhos, eu vou sempre escolher o extremo esquerdo. Então, por exemplo, no primeiro intervalo, que vai de 0 até b sobre 5 aqui, no exemplo que eu estou ilustrando, eu vou considerar t0 igual a 0. Entre x1 e x2, eu vou escolher b sobre 5, ou seja, x1, e assim por diante. Eu vou escolher sempre o extremo esquerdo de cada um dos intervalinhos. Em geral, o iésimo intervalo é da forma xi até xi mais 1, ou seja, i vezes b sobre n, i mais 1 vezes b sobre n. Portanto, eu vou escolher ti, o extremo esquerdo desse intervalo, que é i vezes b sobre n. Esse é o meu ti. Então, eu fiz essa escolha, essa escolha dessa sequência de partições e os TIs dessa forma. Bem, não é muito difícil ver o seguinte, que a norma dessas partições é simplesmente o máximo do comprimento desses intervalos, mas todos eles têm o mesmo comprimento, que é b sobre n. B está fixo, tá certo? É uma constante, então quando n vai para mais infinito, a norma da partição vai para zero nessa sequência de partições, ok? Então, se eu calcular as somas de Riemann dessas partições e pegar n e mandar para mais infinito, eu vou obter no limite a nossa integral, a integral de 0 até b da função x. Então, vamos lá. Vamos calcular essas somas de Riemann. Então, a soma de Riemann da nésima partição vai ser a soma de 0 até n menos 1, certo? De f calculado em TI vezes xi mais 1 menos xi. No nosso caso, é muito fácil calcular isso, porque f de x é simplesmente x, portanto, f de TI é simplesmente TI, e TI é b i vezes b sobre n. Esse cara aqui é sempre igual, todos os intervalos têm o mesmo comprimento, é sempre igual a b sobre n. Ti é i vezes b sobre n, portanto, essas somas de Riemann são iguais à soma de 0 até n menos 1 de i vezes b sobre n vezes b sobre n. Note que b é uma constante, n está fixo nessa conta, a única coisa que está variando aqui nesse somatório é o i, está indo de 0 até n menos 1, o n está fixo, o b está fixo, então eu posso tirar desse somatório b sobre n,
ao quadrado, tá certo? Então, eu vou colocar em evidência o b sobre n, ambos os b sobre n que aparecem aqui. Então, vai ficar b sobre n ao quadrado vezes a somatória de i indo de 0 até n menos 1 de i. Ok? Então, esse termo aqui parece bem esquisito, então vamos tentar analisar quem é esse cara. Vamos pensar em n igual a 2, por exemplo. Em n igual a 2, eu fico com a somatória de i de 0 até 1 de i. Isso é simplesmente 0 mais 1, que dá 1. Ok? Para n igual a 3, por exemplo, o somatório de 0 até n menos 1 vai ficar 2 de i. Isso é igual a 0 mais 1 mais 2, que dá 3. Se n é igual a 4, então eu fico com o somatório de i de 0 até 3 de i. Isso é 0 mais 1 mais 2 mais 3, que é 6. Então, esse somatório que aparece aqui está me dando a soma de todos os números naturais de 0 até n menos 1. Então, isso aqui é a soma de todos os números naturais de 0 até n menos 1. Nossa, o que é isso? Parece difícil fazer contas, né? A gente quer mandar o n para mais infinito. Como é que a gente faz isso? Bem, o que acontece é que tem uma fórmula para esse somatório. A fórmula é a seguinte: a soma de todos os números naturais de 0 até k, isso é a soma de todos os números naturais de 0 até k, é igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Facilmente ver que nesses 3 exemplos que eu fiz aqui, essa fórmula claramente funciona. Se eu ponho k igual a 3, eu obtenho esse somatório aqui. K igual a 3 vai ficar 3 vezes 4 sobre 2, que dá 6. Se eu ponho k igual a 2, eu obtenho esse somatório aqui. E isso vai dar 2 vezes 3 sobre 2, que dá 3. Ok? Então, essa fórmula funciona para qualquer número natural k. Bem, eu não tenho tempo para verificar essa fórmula, mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando como verificar essa fórmula aqui, que é uma fórmula bem legal. Por enquanto, acredite em mim e vamos voltar às nossas somas de Riemann. Então, voltando aqui às nossas somas de Riemann, a gente tem que a soma de Riemann da partição Pn vai ser igual a b sobre n ao quadrado vezes o nosso somatório, certo? Mas o nosso somatório aqui é a soma de todos os números naturais de 0 até n menos 1. Então, o nosso k aqui, na minha fórmula, é n menos 1. Vou pôr k igual a n menos 1 na minha fórmula. Então, isso vai ficar o quê? Vai ficar k, que é n menos 1, vezes k mais 1. K mais 1 é n menos 1 mais 1 sobre 2. Claro que isso aqui dá n, menos 1 mais 1 dá 0. Então, eu fico com b sobre n, b ao quadrado sobre n ao quadrado,
n vezes n menos 1 vai dar n ao quadrado menos n sobre 2. Ok? Eu vou pôr em evidência o b ao quadrado sobre 2 e o n ao quadrado dividido por n ao quadrado vai dar 1, menos n dividido por n vai dar, então vai ser melhor fazer mais devagarinho, então isso vai dar n ao quadrado menos n sobre n ao quadrado, e isso aqui é igual a b ao quadrado sobre 2, 1 menos n dividido por n ao quadrado dá 1 sobre n. Ok? Então, esse é o valor exato da soma de Riemann da partição Pn, tá certo? Então, devido à nossa escolha bem sábia, digamos assim, da nossa partição e dos T's, ficou bem fácil, bem, utilizando essa fórmula, né? Utilizando essa fórmula aqui, a gente obteve uma fórmula explícita para a soma de Riemann de Pn. E agora a gente tem que calcular o limite dessas somas de Riemann. Então, vamos calcular o limite quando n vai para mais infinito das somas de Riemann de Pn. Isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar o limite quando n vai para mais infinito de b ao quadrado sobre 2, 1 menos 1 sobre n. B é uma constante, esse termo todo aqui é uma constante, sai para fora desse limite. B ao quadrado sobre 2, o limite, quando n vai para mais infinito, de 1 menos 1 sobre n. E esse limite você já deve estar cansado de ver. O limite de 1 sobre n quando n vai para mais infinito é 0. Portanto, esse limite vai dar, esse limite aqui é 1. Portanto, isso vai dar exatamente b ao quadrado sobre 2. Bem, nosso método nos diz o seguinte: como essa partição está indo para 0, a norma dessas partições estão indo para 0, e a função é integrável, isso significa que esse limite aqui é exatamente a integral do intervalo que a gente considerou. Portanto, a integral de 0 até b da função x é igual a b ao quadrado sobre 2. A gente calculou a integral definida da função x no intervalo que vai de 0 até b. Ok? Bem, isso não é surpreendente que dá esse valor se a gente se lembrar da interpretação geométrica, tá certo? Se a gente se lembrar da interpretação geométrica, a nossa função é a função f de x igual a x. Essa função é não negativa no intervalo que a gente está considerando, no intervalo que vai de 0 até b. Para x entre 0 e b, x é não negativo, tá certo? Talvez não tenha dito, mas b é não negativo. Então, muito bem, a gente tem aqui o gráfico da função y igual a x, definida, a gente está considerando essa função no intervalo que vai de 0 até b, que vai de 0 até b, e como essa função é não negativa, a gente considera a região abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Acima do eixo x. E isso define um triângulo. Essa região é um triângulo retângulo, aliás, e
esse triângulo a gente sabe calcular áreas de triângulos, não é? É simplesmente o comprimento da base, que é B, vezes a sua altura. E a altura é... Qual é a altura? Bem, em x igual a b, o valor dessa função da função x é b também, certo? Portanto, esse é o ponto BB. E a altura aqui é B. Logo, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2, que é B ao quadrado sobre 2. Então, bateu o que a gente esperava. A integral dessa função não negativa de 0 até b dá exatamente a área abaixo do gráfico da função e acima do eixo x, ok? Bem, você pode se perguntar por que a gente teve todo esse trabalho para calcular a integral pela definição. É só para mostrar para vocês que isso é possível realmente calcular a integral de algumas funções explicitamente a partir da definição de integral definida, embora dê bastante trabalho, e a gente não vai fazer isso mesmo para funções simples como x, deu bastante trabalho calcular a integral definida a partir da definição. Mas a gente vai ver que existem métodos bem mais eficientes para se calcular integrais, e a ferramenta fundamental para isso é o teorema fundamental do cálculo, que faz uma ligação entre o conceito de derivada e o conceito de integral. Essa é a grande sacada desse curso, ok? Bem, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. É isso aí. Ok, só para terminar esse exemplo, eu gostaria de fazer uma observação sobre as somas de Riemann dessas partições PN. Elas têm uma interpretação geométrica bem legal aqui, né? Bem, elas são somas de áreas de retângulos, né? Mas nesse caso em particular, são somas de áreas de retângulos sempre abaixo do eixo, abaixo do gráfico da função x. Por exemplo, se você considera i igual a zero, quer dizer, o intervalo que vai de x0 até x1, nós escolhemos o extremo esquerdo desse intervalo como ti, e lá a função é zero. Então aqui a gente tem um retângulo degenerado, por assim dizer, né? Cuja base vai de x0 até x1 e a altura é zero, porque f de t0, que é zero, é f de zero, que é zero, certo? Então a gente fica com um retângulo degenerado aqui. No segundo intervalo, o valor da função é a altura do retângulo no segundo intervalo é b sobre 5, porque o valor da função aqui, nesse ponto, é b sobre 5. Portanto, a gente tem esse retângulo aqui. Ok? Então, o segundo termo nessa soma de Riemann, que corresponde a i igual a 1, é exatamente a área desse retângulo aqui. Bem, o termo correspondente a i igual a 2 nessa soma de Riemann é exatamente a área desse retângulo aqui, i igual a 3, a gente tem esse retângulo, e assim por diante. Então, bem, aqui não está muito bem desenhado, mas esses retângulos estão sempre abaixo
do gráfico da função f. E a soma das áreas desses retângulos é exatamente a soma de Riemann da partição Pn com essa escolha para os três. Ok? É isso aí.